né? Justamente. Já estamos ao vivo, tá? Então, vou dar bom dia para todo mundo. Daqui a pouco o pessoal vai conseguindo entrar, que tem um delay aí para eles. Daqui a pouco a gente começa a ver aí no olhinho ali quantas pessoas tem, mas já estamos ao vivo. Nosso terceiro e último dia aqui da semana de imersão em práticas projetuais e criativas. Nesse momento de pandemia aí, nós tínhamos esse planejamento de fazer uma semana para tirar eles um pouco da rotina. Bom dia, Sérgio, o pessoal está entrando aí. E aí a gente está conseguindo fazer dessa forma por achar que é mais seguro por enquanto, né? Mas em breve a gente quer estar ao vivo de novo com todo mundo. Agradeço a todos os alunos que têm participado, elogiado, está sendo muito bacana esses dias, a gente está bem feliz, que a gente prepara isso para os alunos mesmo, né? Então, a gente quer realmente que estejam participando. Eu estava vendo as estatísticas aqui no YouTube, a gente está com muitas visualizações, então é sinal de que o pessoal está gostando, curtindo, isso é bom. Quem quiser fazer comentários, perguntas, o pessoal já está craque aí, está todo mundo dando bom dia, já está interagindo no chat, mas todo o início de palestra eu reforço, que daí a gente vai ter o desenrolar aqui da palestra, da apresentação, e aí no fim a gente abre, vocês podem ir digitando as perguntas e a gente abre no final, eu vou selecionando, como já fiz nas outras apresentações. Agradeço muitíssimo a presença da Ana Cláudia, nossa parceirona aí há muitos anos. Né? Obrigada a vocês. Mas é impressionante como toda vez, a gente pode receber, Ana, 2, 3, 10 vezes no ano, que toda vez tem novidades, sempre preocupada em cuidar, em mudar os slides, ajustar, trazer novas informações. Então, assim, é muito bom a gente poder contar com você sempre. Então, obrigada, pode contar comigo. Eu vou pedir para a Maria Fernanda fazer uma breve apresentação e depois a gente começa. Tá jóia. Bom dia, gente. A Ana Cláudia, ela é arquiteta e ela é designer de interiores da DECA. Ela está aqui hoje a nosso convite para conversar com a gente sobre tendências em metais, né? E principalmente com foco na pós-pandemia, como que a DECA visualiza isso e já está adaptando alguns metais a essa nossa nova forma de utilizar até, por exemplo, banheiros públicos, né, comerciais. Tá, então, Ana, por favor, obrigada, bom dia aí para todo mundo. Obrigada, bom dia. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Como a Maria Fernanda já falou, o que a gente vai conversar hoje vai ser sobre tendências, algumas tendências que a gente vinha observando. Deixa eu botar aqui a apresentação. Algumas tendências que a gente... Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Sim. Algumas tendências que a gente vinha observando desde o ano passado e com essa história da pandemia se consolidaram, né? Elas ficaram mais fortes e aí a gente viu também o surgimento de outras tendências. Mas falando um pouquinho sobre a marca, a DECA ela faz parte de um grande grupo, que é o grupo Duratex, e esse grupo ele é dividido em algumas áreas, que é a parte da madeira, com a Duratex e Duraflor, a DECA com a parte de DECA e Hydra, que são as louças e os metais para banheiros, para cozinha, até chuveiros elétricos também. E a gente tem uma outra vertente que são os revestimentos cerâmicos, que hoje a gente tem a Ceusa e a Portinari. Então, todas essas marcas fazem parte desse grande grupo, que é a Duratex. Como eu falei, focando na DECA, a DECA a gente trabalha com louças sanitárias, cubas, lavatórios, bacias, os metais também, torneiras, misturadores, chuveiros e os acessórios de banheiros, e também a parte de cozinha. Alguns alunos já devem ter tido palestra comigo, todo ano eu estou em parceria com a Maria Fernanda,
falando um pouco sobre como a gente faz a especificação desses produtos, mas para quem não me conhece, eu sou arquiteta da DECA e eu estou aqui para ajudar vocês no que for preciso. Então, começando a falar um pouquinho das tendências, a gente observou esse movimento do lifestyle, que são esses novos hábitos de vida, os novos modos de viver, o comportamento das pessoas, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Então, ressignificando os espaços. A gente observou que alguns espaços que antes eles eram meio que deixados de lado, como se fosse segundo plano, eles agora, principalmente agora durante a pandemia, eles estão ganhando mais destaque. Então, a gente vê principalmente a questão do hall de entrada. Hoje é normal até para as famílias que não tinham esse costume, hoje a gente deixa os sapatos na entrada ou do lado de fora do apartamento, então a gente já observa essa tendência de ter um hall de entrada mais bem trabalhado, justamente com isso, para a gente ter a questão da higienização também do lado de fora. A gente vê também um novo conceito das áreas de serviço. A área de serviço, muitas vezes, a gente tinha ela isolada, a gente nunca entrava por ela. Hoje, a gente já tem um carinho a mais com esse ambiente, a gente já entra, já deixa todo o sapato, compras, deixa tudo ali antes de fazer a higienização e levar para, de fato, dentro de casa. Então, a gente vê essa questão da área de serviço e hall de entrada sendo muito bem trabalhado. E outro item também que a gente tem observado são os lavabos próximos da entrada. A gente vai ter essa volta do lavabo próximo da entrada da casa, que é justamente onde a gente vai fazer a higienização antes de entrar de fato na nossa residência. Então, provavelmente isso vai ser uma nova tendência. Na verdade, isso já é uma tendência, mas provavelmente chegou para ficar e perdurar por bastante tempo. A gente está vendo também essa questão do home office, está todo mundo hoje, inclusive nesse presente momento, estamos todos trabalhando em home office. Foi uma questão que a gente já vinha observado o mercado com essa certa tendência antes da pandemia, mas com a pandemia isso se concretizou e aumentou cada vez mais. Então, a gente tem o aumento também dessas obras, dessas reformas menores hoje no mercado, justamente para melhorar a área de trabalho que a gente tem. Antes era só uma mesinha, ou então muitas pessoas nem tinham a área de trabalho dentro de casa, e a gente precisa agora rever esses espaços. Então, home office é uma coisa que veio para ficar. Eu estava até comentando aqui antes com a Larissa e com a Maria Fernanda, muitos escritórios do nosso segmento e provavelmente de outros segmentos também fecharam durante a pandemia, mas não fecharam de fechar o escritório e não funcionar mais. Fecharam de fechar só o espaço físico que eles tinham e trabalhar agora em home office. Então, os atendimentos que antes eram feitos nos escritórios, eles passam agora a ser feitos ou em casa, ou na casa do cliente, ou em lojas, e não mais agora, e não mais no escritório como antes. A gente tem observado também uma vertente que já era uma coisa muito forte, que eram os espaços compactos na arquitetura. Então, a gente tem, por exemplo, esse projeto de estúdios pequenos, onde a gente tem todos os ambientes integrados, praticamente. O único que a gente tem isolado da casa visível é o banheiro. Então, era uma tendência muito forte. Não sei se isso daqui para frente vai se concretizar, se vai continuar assim, provavelmente sim, mas a gente, durante essa pandemia, a gente tem observado também uma vertente ao contrário disso. Aqui em Brasília, principalmente, a gente tem observado que a procura de imóveis maiores e de imóveis de casa aumentou bastante. A gente não tem a certeza se é só por esse momento da pandemia, onde as crianças estão dentro de casa e as famílias precisam de espaço maior para ter um conforto melhor, ou se vai ser uma coisa que veio para ficar. Mas, de qualquer forma, a gente vê na arquitetura, principalmente esses grandes empreendimentos que são com esses estúdios compactos, onde cada espaço a gente tem que aproveitar. Então, a gente tem essas imagens aqui com espaços compactos, por exemplo, uma mesa de jantar que ela aumenta e depois, quando o usuário não quiser usar, ele retrai ela. A área de serviço também já toda mais modernizada, a gente aproveitando cada cantinho, utilizando essas cubas, essas cubas que são tanques mais diferenciados. Então, também a gente vê uma tendência
voltada para melhorar esses espaços compactos, deixar mais humanizados e funcionais. Outra questão também são esses espaços pet friendly, que a gente vê cada vez mais, a gente tem, os animais estão dentro da nossa casa mesmo, de acordo com o estudo que a gente fez, que a gente viu do IBGE, já existem mais de 139 milhões de animais domésticos, então isso é uma tendência que está muito forte mesmo, e aí a gente começa a ver que os profissionais e os clientes, eles buscam esse espaço mais amigável para os nossos animais de estimação. Então, a gente já começa a ter a questão do local para o banho do bichinho, o local para ele dormir, o local para brincar. Então, a casa, ela também começa a ganhar essa nova demanda. A gente tem essa nova demanda de espaços mais aconchegantes para os animais de estimação. E aí a gente viu também uma vertente que já estava surgindo, que são esses banheiros como santuário, e agora isso tem aumentado bastante, até na DECA a gente tem observado o grande aumento de especificação dos nossos produtos, e a gente viu que muitas vezes as pessoas iam para hotéis, para spa, e quando voltavam queriam um pouco daquela vivência que eles tiveram dentro da casa. Então, os banheiros, eles começaram a ganhar também mais o projeto, ele começou a ficar mais detalhado, com mais cuidado. Teve um carinho a mais dentro desses espaços. Então, a gente começa a ver também o banheiro como um santuário, uma área para relaxar. A gente, por exemplo, que tem criança em casa, eu acho que o banheiro é um lugar que é sagrado, assim, a gente entra e relaxa, nem que seja por 2 segundos, e depois a gente volta para a rotina normal. Então, os banheiros, eles têm ganhado esse olhar diferenciado dentro da residência. E aí, trazendo um pouco essa questão dos produtos para dentro do banheiro, com essa questão do cuidado, desse carinho, desse desapego, a gente tem a linha assinada pelo Arthur Casas, que é um produto novo da DECA. Ele tem esse misturador, que ele tem essas linhas mais orgânicas, uma coisa mais simples e bonita de ver. E ele tem também essa cuba, que a gente consegue ver na lateral, que é uma cuba que ele trouxe na textura dela, relembrando aquelas cerâmicas antigas. Na imagem a gente nem consegue ver tanto, mas essa peça ao vivo, ela tem uns pontinhos, como se fossem uns pontinhos pretos daquelas cerâmicas antigas. Então, ele traz também essa conexão da gente com a coisa mais simples, com o passado. Então, os banheiros, de certa forma, eles estão ganhando um pouco mais de cuidado. A gente vê também um movimento crescendo, que é esse movimento Hygge, desculpa, eu não sei como é que a gente pronuncia, mas é um movimento que surgiu na Dinamarca, é uma palavra dinamarquesa, e ela fala que a casa é o nosso refúgio. Então, a gente trata a casa agora com muito mais atenção, com muito mais cuidado do que antigamente. Então, o Hygge, ele fala que muitas vezes ele é traduzido como um acolhedor ou um aconchego, um ambiente que a gente tem, um momento que a gente tem acolhedor e aconchego. E não é só nos bens materiais, coisas materiais que tragam esse aconchego, mas é, por exemplo, a gente sentar e receber a visita da família. Então, aquilo é uma coisa que traz aconchego, que traz felicidade para a gente. Então, tudo isso agora está sendo refletido na casa. E aí, a casa, ela começa a ganhar mais personalidade, mais cuidado com esse aconchego, ela fica mais acolhedora. A gente transforma esse ambiente de forma mais acolhedora. E o outro movimento, que é o Chill House, que a gente chama, que é um movimento que a gente fala que é o prazer de se desconectar. Então, a nossa residência hoje, ela passa a ser o nosso refúgio. A gente tem a casa como um local de se desconectar da correria, das cobranças do mundo exterior. Então, a casa, ela começa a ter esse novo ressignificado. E aí a gente vê também a questão da revolução na cozinha. Por muito tempo, a cozinha ela era deixada de escanteio, a gente tinha a cozinha geralmente ela ficava no canto da casa, ela não era integrada com os ambientes da casa, era normalmente o local onde a gente tinha os empregados que ficavam lá mais isolados, não tinham contato com os moradores da casa. E hoje a gente já vê uma tendência completamente contrária disso. A cozinha ela está cada vez mais integrada na casa. É normal
A gente vê esse conceito de cozinha americana, que é a gente integrar a sala com a cozinha, nem que seja com uma bancadinha, mas essa integração e esse convívio mais próximo dos moradores é uma tendência que está muito forte. Com isso, a gente vem trazendo, também investindo nessa questão da cozinha, a gente trouxe para o mercado essas cubas de inox também. Até muito tempo a Deca não trabalhava com cubas de inox, e agora a gente já está trabalhando. Aqui são só 2 exemplos que a gente tem, mas a gente tem vários tipos e formatos de cubas de cozinha. A gente trabalhou também com as torneiras de cozinha, ganhando mais destaque. Como a cozinha ela agora é protagonista do espaço, a gente tem também as torneiras como protagonista da decoração. Então, a gente vem trabalhando com a questão dos acabamentos mais diferenciados, tanto no metal quanto nesses emborrachados dessa linha Deca Colore. A gente, como eu falei, a questão dos acabamentos, além daquele acabamento básico, que é o cromado, a gente trabalha com outras tonalidades, como tons dourados, como o cortem, o inox, então tudo isso para deixar o ambiente mais diferenciado, também com a cara do proprietário. E aí a gente tem visto também a questão das fases da vida. Hoje a gente tem visto que o design, a decoração, ela está cada vez mais personalizada. Então, a gente faz uma decoração para uma criança, a gente faz uma decoração especializada para um idoso, a gente faz a decoração especializada para um homem, para uma mulher. Então, cada vez mais a decoração ela está trazendo a personalidade de quem ocupa aquele espaço. Então, pensando nisso, a Deca trabalha, a gente tem linhas voltadas para essas fases da vida, e aí a primeira linha que eu estou mostrando para vocês é essa linha Kids, que são produtos voltados especificamente para crianças, e que eles vão acompanhando a criança enquanto ela vai crescendo. Vai deixando o ambiente da criança também mais lúdico, uma forma dela aprender e dela explorar melhor o espaço. Por exemplo, a gente tem essa cuba de piso, que ela tem 3 tipos de altura, onde a altura mais baixa ela tem 70 centímetros, e aí, à medida que a criança vai crescendo, a gente vai subindo essa altura. Então, quando a criança estiver, por exemplo, com 8 anos, a gente chega numa altura padrão, que é de 85 centímetros a 90 centímetros. E aí, a gente coloca só esse suporte na parede, não precisa ficar quebrando a parede para ir subindo essa cuba de piso. Tem também assento sanitário para as crianças, bem lúdico, colorido, essas capinhas para a gente colocar nos metais também, deixar o ambiente mais lúdico. E a questão também dos adultos, né, dos idosos, que aí a gente até brinca com essa frase que tem na camisa, que o velho old is the new black, que o velho é o novo, é o novo preto. Então, cada vez mais a gente tem visto que a população mais velha está crescendo, a expectativa de vida está aumentando, então a gente tem que dar cada vez mais conforto para essa população. População acima de 60 anos tem crescido bastante. E a gente tem observado com isso uma procura muito grande de produtos voltados para melhorar conforto, dessa população. Existe também, em São Paulo, por exemplo, alguns condomínios que são todos adaptados, todos os apartamentos são adaptados para a população de mais de 60 anos. Então, por enquanto, ainda está numa parcela muito pequena da população, com um poder aquisitivo um pouco maior, mas já são projetos completamente voltados por questão de ergonomia, questão de segurança, para esse tipo de público. Mas a gente tem observado também que até em projetos residenciais, até de pessoas mais novas, nem precisa a gente chegar nessa faixa etária de 60 anos para cima, mas pessoas mais novas já preocupadas com como vai ser quando eu envelhecer, deixar as portas com abertura com vão um pouco maior, até para passagem de cadeiras de rodas, se um dia precisar, questão das bacias, já usarem as bacias um pouco mais altas, que são mais confortáveis, questão de ergonomia e segurança na hora de se levantar, já deixar previsto, pelo menos no projeto, o uso das barras de apoio, por mais que não vá usar agora, mas lá na frente, se um dia precisar. Então, a gente tem observado essa tendência no mercado, já com essa preocupação de deixar os espaços mais acessíveis a todos.
E aí, outra vertente que a gente tem visto, outra tendência, é a questão da vida sustentável. A gente tem visto cada vez mais esse modo sustentável de viver, esse desapego, a gente tem, as pessoas agora estão desapegando menos, estão querendo viver mais experiências e ter menos bens materiais, preocupadas com a questão do meio ambiente, então utilizar produtos mais ecológicos, com descarte, que a gente não tem esse descarte com tanto volume como alguns outros produtos, reaproveitamento de materiais também, então a gente tem observado isso muito forte na decoração. E isso se reflete, como eu falei, na decoração, nos projetos. Muitos clientes, eles pedem para que os profissionais transmitam esse modo de vida dentro do projeto. Então, a gente vê materiais reciclados, materiais mais rústicos, com impacto menor no meio ambiente, dentro também dos projetos. Outra tendência muito forte também que a gente tem visto é o design biofílico, que é essa coisa da gente trazer a natureza para dentro dos espaços. Até esse tema foi um tema de Casa Cor há 1 ou 2 anos atrás, se eu não me engano, e ele trazia, a Casa Cor, ela trazia justamente esse design biofílico para dentro de todos os espaços deles. Então, a gente via muita presença do verde, muita presença da natureza, mas isso, o biofílico, ele não fala só da gente colocar 2 vasinhos dentro do nosso espaço. Ele fala também do aproveitamento da luz natural, o aproveitamento da ventilação natural. E aí é isso que eu acho que a maioria da população hoje pede, né, que a gente tenha um contato maior com a natureza, para a gente poder ter um momento de relaxamento, se desligar um pouco da vida exterior. Então, isso está sendo cada vez mais transmitido para dentro dos espaços. A gente vê também os espaços completamente integrados com a natureza, como, por exemplo, nesses projetos que foram de Casa Cor. A gente não tem mais aquela barreira física entre o espaço interno e externo. No máximo, a gente coloca uma porta, mas que aquela porta ela possa abrir inteira e a gente ter esse contato direto, dá 2 passos, eu já estou ali no jardim e deixo essa integração, os ambientes completamente integrados. Isso tanto para os ambientes de living, de banheiros, também a gente tem observado isso. E outra tendência é essa questão do retrô renovado. A gente tem visto esse resgate do retrô, das referências do passado, mas tudo isso de uma forma mais moderna, mais modernizada. Esse espaço, por exemplo, foi um espaço projetado para a Casa Cor de Brasília. Eu trouxe essa referência porque eu gosto bastante do jeito que eles usaram essa questão do retrô. Então, eles trouxeram aquela questão dos tijolinhos, os tons mais pastosos, e fizeram uma releitura desse passado, mas de uma forma bem modernizada. Gosto bastante desse projeto. E aí, pensando também nessa questão do retrô renovado, a Deca veio com alguns produtos mais diferenciados, principalmente em questão de cores, que são essas cubas coloridas, com acabamento Kale Green, que é o verde, o Navy Blue, que é esse azul, o branco, o Vanilla, que ele é um tom mais acetinado do branco, e esse Rosé Millennial, que é esse rosa mais clarinho, que são cores que antigamente a gente via muito na casa das avós, né? A gente observava que o mercado pendia muito para esse tipo de tonalidade e hoje elas estão vindo, mas de uma forma mais modernizada. A gente, por exemplo, mescla a cor da cuba com a cor do metal e a gente vai criando essa nova fase, vai criando essa nova interação e quebrando mais essa questão do passado, assim, muito, muito forte. Então, a gente fica com uma releitura do passado modernizada. Falando da questão de cores, esse ano, a cor escolhida pela Pantone foi esse Classic Blue, e aí com isso a gente já meio que previu essa tendência do azul, que é um tom que traz aconchego, serenidade. Então, a gente tem essas cubas nessa tonalidade de azul, e aí a gente pode fazer, como eu estava falando, a mescla dos metais, usar a cor da cuba no azul, por exemplo, e os metais no red gold, no preto, e a gente vai fazendo essa brincadeira com o espaço. Aqui mostrando um pouco mais da questão das cores.
Uma outra tendência que a gente tem visto também nos espaços, nos banheiros, são essa quebra de paradigma de que a gente tem que usar a bacia sanitária na mesma tonalidade da cuba que a gente tem. Então, esse espaço, ele mostra bastante isso. A gente tem uma bacia sanitária num acabamento cinza fosco e a cuba está nesse acabamento navy blue. E a gente observa que a composição é muito harmônica, porque a gente não está casando só a cuba e a bacia sanitária, a gente está fazendo uma combinação geral de todos os revestimentos que a gente tem no espaço. Outra tendência são é a questão da textura e das cores. Então, os tons terrosos, que eram tons que a gente vem observado bastante na decoração já há uns 2 anos, a gente trouxe isso para os produtos. Então, a gente tem essa coleção melanina, que ela traz essa questão dos tons, dos diferentes tons que a gente tem da pele dos brasileiros. Então, tem desde o marfim até o marrom fosco, o caramelo fosco e o cacau. Então, são tons mais terrosos para a gente poder combinar melhor nos projetos. Uma outra paleta que também está bastante em alta são os verdes. E aí, a gente traz a coleção Clorofila, que tem esses 3 tons de verde, que é o Kale Green, o pistache e o menta. Então, a gente vem trazendo também até essa questão do design biofílico, que eu comentei antes, isso até remete um pouco mais à questão da natureza. E aqui mostrando outras opções de cubas também que a gente tem com esses acabamentos. E a paleta bicolor. A gente tem observado já há um tempo o design de interiores, a gente tem visto essa questão das paredes em 2 cores. Era uma questão que a gente observava muito mais no passado, mas agora com esse retrô renovado, a gente observa que voltou. Mas aí ele vem com essas paletas nesses tons mais terrosos, combinando melhor com a decoração e um pouco mais renovado, mais moderno. Então, com isso, a Deca trouxe essa referência para os produtos, e a gente tem as cubas bicolores, que elas têm a parte de fora, nesses acabamentos, Kale Green, preto fosco e marrom fosco, e interno a gente tem um acabamento branco fosco. A gente permanece com esse acabamento branco na parte interna, porque muita gente prefere que interno seja mais claro, para a gente ver a questão de limpeza, melhorar a questão de higiene. Então, a parte externa dela vem nesse acabamento colorido. Outra tendência que a gente tem observado é a busca pela simplicidade, pelas raízes. Então, a gente tem observado que na decoração, cada vez mais, estão se usando produtos mais simples, produtos mais que tem uma história por trás, com essa questão das raízes, né, de cada um. Então, por exemplo, as palhinhas vieram, as cadeiras de palhinha a gente observa demais na decoração hoje. A trama, essa trama do sisal, por exemplo, a madeira está muito forte na decoração também, aqueles tijolinhos mais rústicos também estão muito fortes. Então, a gente tem visto isso como até um motivo de fuga, né? Aquela questão que eu tinha falado da casa como refúgio. Então, a casa está cada vez mais aconchegante e trazendo essa questão da simplicidade para dentro dela. E uma questão também que a gente tem observado é essa questão da beleza do imperfeito. A gente tem observado cada vez mais a gente reutilizando os materiais, buscando delicadeza até nas questões imperfeitas. Então, a gente trouxe essa imagem, eu gosto bastante disso, que é uma técnica japonesa, deixa eu só ver o nome dela aqui, é o wabi-sabi, não sei pronunciar do jeito certo, mas eles pegam as cerâmicas antigas que estão quebradas e eles remendam ela com ouro. Então, a gente vê uma peça que ia ser descartada, e até feia, assim, ela ia ficar feia se a gente fosse remendar de uma forma normal, mas aí eles pegam e fazem essa colagem com ouro, e a gente fica com uma peça única, exclusiva e maravilhosa para se usar na decoração. Essa questão da beleza do imperfeito a gente observa também nos revestimentos cimentícios. Hoje na decoração a gente vê demais essas paredes com revestimento cimentício, ou imitando pintura que imita o efeito do cimento, no piso também, e isso a Deca trouxe e fez essa referência também nas cubas que a gente tem. Então, a gente tem 3 tipos de cubas cimentícias, elas realmente são de cimento, elas não são de louça,
e tem esses três acabamentos para ela, que é o bruto, o vulcano e o ferrugem. E aí ela tem 2 tipos de tamanho, que é esse retangular maior e o quadrado de apoio. Apesar dela ser uma peça de cimento, ela tem um revestimento impermeabilizante, principalmente duplo até nessa parte do bojo, para a gente evitar problemas de infiltração. As texturas também estão muito fortes na decoração. A gente observa muita textura nas paredes, no piso, nos ambientes, nos adornos. Então, é uma coisa que até o que eu tinha falado da simplicidade, das raízes, é isso, né? É a gente trazer essa questão das raízes mesmo, da textura, para dentro dos espaços. E com isso, a Deca trouxe essas 2 cubas, que tem essa textura, a primeira com toque de seda e a segunda com diamante, e trouxe também, na revestida esse ano, alguns metais com algumas texturas, com algumas gravações em cima, alguns tipos de texturas diferenciados que a gente tem. E aí, o último item que eu tinha para falar para vocês é a questão da tecnologia, que não tem como a gente falar de tendências e não falar da tecnologia. Então, com o mundo tomado pela precisão dos recursos digitais e tecnologias, a gente correu atrás e veio trazendo também tendências voltadas para essa área. Hoje a gente tem essa caixa com acionamento touchless, que é uma bacia sanitária com caixa acoplada, onde a caixa acoplada a gente não precisa mais apertar o botão. Até com essa questão da pandemia, a gente evitar contato com os metais, principalmente em banheiros, é um item muito forte da gente repensar. Então, com isso, essa caixa com acionamento touchless veio, assim, no momento mais certo que a gente podia trazer. A gente tem também a tecnologia da bacia high-tech, que é uma bacia sanitária com acionamento também por sensor. A gente encosta o pé na lateral da bacia e ela vai abrir a tampa, vai abrir o assento e acionar a descarga, também evitando essa questão do contato das mãos com os equipamentos sanitários. E essa bacia, a gente já tem uma outra em linha, mas a gente lançou essa nova com um design um pouco mais enxuto, mais clean. Ela tem também a questão de ducha higiênica já acoplada nela, secagem de ar, ela tem múltiplas funções que você também pode acionar pelo controle remoto, luz de LED, então são várias opções, várias funções que a gente tem dentro dessa bacia. E outras tecnologias que a Deca tem também, a questão das bacias com alta performance, com descarga de alta performance, onde a gente evita questão de entupimentos, a gente tem uma limpeza melhor da parte interna da bacia sanitária, uma força maior na água. A gente tem também o Deca Comfort, que é uma tecnologia que ele evita aquela questão do respingo da água, mesmo se a gente tiver alta pressão, se o metal não tiver arejador, se a água cair, se a gente tiver uma pressão muito forte, a água poderia espirrar, e com essa tecnologia ela sempre vai sair mais suave, mais aerada, e a gente vai evitar essa questão de respingamento e molhar toda a área da bancada. E outra tendência que a gente tem visto hoje é a questão do comportamento. O comportamento da gente tem mudado bastante, a gente tem visto muita questão dos aplicativos na nossa vida, compartilhamento também de informações, de produtos, de tudo, e isso a gente vê na questão por exemplo, até um exemplo prático que a gente pode trabalhar, e para ir trabalhar a gente dá uma carona usando o Uber. E a gente tem a questão você pode alugar o seu apartamento e quando for viajar usando o Airbnb. Também pode emprestar roupas e pegar roupas emprestadas usando o My Open Closet. Então, a gente tem hoje aplicativos, sites e tudo para facilitar a nossa vida. E essa questão do desapego material está muito claro nisso. Muita gente hoje nem tem o carro como meio de transporte principal, não possui um carro, mas não por não ter condições de ter um carro, mas pela questão da facilidade de se pegar um Uber, de se pegar um metrô. Então, por aí a gente vai vendo essa questão do consumo mais consciente. E o mercado das experiências, que cada vez a gente tem visto que as pessoas elas não querem mais tanto o ter material, elas querem ter a experiência, ter a vivência. Então, se investe muito, às vezes a pessoa nem tem um imóvel próprio, mas ela prefere ter uma viagem por ano, ou a cada tanto tempo, fazer uma viagem com experiência muito significativa.
Então, essa é uma tendência que a gente tem observado muito forte também no mercado hoje. E a outra, que é a era da live, né? A gente está aqui hoje justamente nisso, nessa era da live. Logo quando começou a pandemia, um pouco antes de começar a pandemia, a gente já via muito uma tendência forte das lives, e durante a pandemia, isso acho que foi o auge, a gente chegou no auge das lives, era live, a cada hora tinha uma live de algum assunto interessante que a gente quisesse ouvir. Isso é uma coisa que veio para ficar, até por essa questão do distanciamento, as redes sociais, as lives, elas vão também deixando a gente mais próximos uns dos outros. Então, lives no YouTube, Instagram, qualquer um desses aplicativos, a gente tem observado. E era isso que eu tinha para falar um pouquinho com vocês sobre as tendências que a gente tem observado. Certo. Muito obrigada, Ana. Tiveram alguma dúvida? Obrigada. Tendo algumas perguntas aí que surgiram. Cadê? A última que eu tinha visto foi da Lisiane aqui. Bom dia, esses produtos já estão disponíveis nas lojas especializadas? Já estão disponíveis. A grande maioria já está disponível. Ótimo. Tem comentários, né? Perguntas? Tem. A Eneida está perguntando ali em cima, ó, soluções simples. Ela está pedindo algumas dicas. Peraí. Algumas dicas sobre... Cadê? Gostaria de saber sobre solução de acessibilidade para PNE. Soluções simples, tais como assento. O assento mais alto a gente não indica utilizar. Aquele assento que a gente tinha, que era bem mais alto, que colocava em cima das bacias sanitárias com tamanho convencional, ele ficava um pouco mais bambo, né? Assim, mais solto. A gente não poderia ter problema de cair, então a gente não indica. Para banheiros de PNE, o que a gente usa é aquela bacia mais alta mesmo, a bacia conforto e as barras de apoio. Joia, eu não vi outras perguntas, não. Maria Fernanda, me ajuda aí. Era sobre essa Neida. Aqui a professora Camila está levantando, né, essa questão da dificuldade, mas só da Eneida mesmo. Fazendo comentários, aí elogios, muito importante para o momento que estamos vivendo. Acionamento com o pé é algo que já deveria existir mesmo antes da pandemia, muito bem pensado. Mais alguma pergunta, gente? Comentários? É tão bacana, né? Nossa, eu fiquei encantada com algumas coisas que você foi mostrando, porque, assim, tem coisa que a gente tá vendo, né, no dia a dia, mas é bacana estar reforçando, porque daí a gente entende que realmente não é algo pontual de um cliente, ou está acontecendo de forma generalizada, né? Assim, realmente com uma abrangência muito grande. Mas, assim, o que... Eu achei linda aquela coisa lá dos materiais, as peças lá quebradas, o ouro... Tudo essa questão do reaproveitamento, né? A gente tem cada vez mais forte essa tendência do reaproveitamento dos materiais. É verdade. A Roberta falou a pergunta da Lisiane, foi a primeira que eu pus, né, aqui, que foi a da se esses produtos já estão disponíveis em lojas especializadas. Já. Só elogios. Que bom. Tudo muito lindo. Ótima live, lindos produtos da Deca. Essa live tá bem diferente, né, Maria Fernanda, do que a gente costuma falar. Que a gente normalmente fala de forma mais técnica, né, Ana? Exatamente. Então, assim, até nem fala tanto do produto, como eu falo nas outras, mas é mais para a gente ver o que é que está acontecendo de movimento no mercado. A gente até montou essa live durante a pandemia. Então, muita coisa a gente viu que se consolidou, né? Realmente aconteceu. E daqui para frente, desse pós-pandemia, pode ser que algumas coisas mudem, mas pode ser que algumas coisas permaneçam realmente agora daqui para frente. É verdade. Vamos ver. A gente tem discutido isso nas outras palestras, com as outras pessoas, o que é que a gente não tem bola de cristal, né? Tendem a arrumar, né? A melhorar. Então, devem ficar. Também acho.
É por aí mesmo. Bom, gente, se não tiverem mais nada, a gente encerra. É uma muito boa palestra. Pessoal, obrigada. Obrigada, Ana. Valeu. Imagina, precisando, a gente está aqui. Tá joia. Combinado. Pode deixar. Precisaremos. Com certeza. Eu vou finalizar a transmissão, a gente ainda pode ficar. Tá bom. Tá. Tchau, gente. Bom dia. Tchau. Pessoal, não esqueçam, a gente tem oficina agora às 10h15 com o professor Guilherme, na parte de desenho de perspectiva. Tem oficina com a professora Camila, às 10h15, de bioclimatismo. Então, entrem nas oficinas também. E temos as salas de orientações para ajudar vocês aí no projeto do desafio, tá bom? Um abraço para todo mundo e ótimo fim de semana. Bom dia, gente. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou finalizando.